Talvez hoje seja o último passo em torno desse capítulo 10, né? Então, que o Senhor possa nos ajudar na compreensão deste capítulo. 1 Coríntios capítulo 10. Como é o último passo, irmãos, eu gostaria de ler novamente desde o verso 1, já que nós vamos fazer o fechamento daquilo que o Senhor tem nos dado neste capítulo, nessa porção. Então eu gostaria de ler desde o verso 1, para que nós possamos relembrar toda a trajetória que o Senhor fez conosco até aqui. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. A partir do verso 6, então, nós temos os motivos pelos quais a primeira geração caiu prostrada no deserto e que foram deixadas como exemplos para nós. E diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, novamente a mesma expressão que aparece no verso 6, né? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Eu quero chamar a atenção para essa palavra nossa. Observe que Paulo, pelo Espírito, ele escreveu essa carta, ele não se exclui das advertências que ele proferiu aos coríntios. Ele diz que as coisas que foram escritas foram deixadas para advertências nossas. Paulo não se excluía. Às vezes nós nos excluímos quando o Espírito traz algo para nos corrigir, para nos advertir, para nos ensinar. Às vezes achamos que é para o outro. Paulo não era assim. Paulo dizia: essas coisas sobrevieram para advertência nossa. Nós precisamos notar isso, irmãos. De nós, continua o verso, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, aleluia, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Por que nós não somos tentados além das nossas forças, irmãos? Estou parafraseando o verso mesmo. Porque Deus é fiel. Então é impossível que nós sejamos tentados além das nossas forças. Porque Deus é fiel. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos ter uma palavra de oração e nós seguimos juntos então, irmãos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma vez nos reunir. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado já pela leitura do texto inicial. O Senhor há de desenvolver esse texto conosco juntos.
Nos ajude na compreensão daquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite, Senhor. Nós cremos e confiamos no bendito ministério do Teu Espírito. O Senhor tomando Tua palavra e falando a nós, Senhor. Senhor, que seja transmitido aos meus irmãos e a mim, Senhor, também, mais do que palavras, mas que seja transmitido vida, Senhor. Que um fluir do Teu trono possa vir a nós. Nós aguardamos e esperamos em Ti, Senhor. A nossa expectativa é de que o céu se abra mais uma vez, Senhor, e que a Tua palavra possa mais uma vez falar profundamente aos nossos corações. Nós confiamos em Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensino. Obrigado pela Tua advertência. Obrigado pela Tua exortação. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu és tão fiel. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, apenas lembrando os irmãos que nós estamos no contexto de Jó, né? E o versículo 13 é o ponto que nós temos conectado com Jó, onde nós abrimos então esse parênteses do capítulo 10 de 1 Coríntios e começamos a considerar esses pontos que falam das jornadas do povo de Israel, mas que falam além das jornadas. Porque o Espírito vai deixar registrado aqui que as coisas que aconteceram no passado foram deixadas para advertência nossa. E é importante lembrar que a palavra advertência, ela é uma palavra mais enfática do que a palavra exortação, porque ela fala de algo pontual do Espírito para nós. E assim eu quero crer, irmãos, e creio que esse parênteses que nós abrimos em 1 Coríntios 10 não foi por acaso. Eu creio que foi sim uma advertência pontual que o Espírito tem dado a nós. Porque eu não quero crer, irmãos, que há algum estudo aqui, meramente estudo. Eu quero crer que nós temos ouvido a direção do Espírito e seguido a Ele. Então, eu creio, irmãos, que esse parênteses, esses pontos que nós consideramos de 1 Coríntios 10, precisam nos confrontar, precisam falar aos nossos corações. O Espírito parou o movimento que estávamos fazendo em Jó, para que nós nos destivéssemos nesse capítulo 10 por um tempo, e Ele tinha e tem certamente um objetivo com isso. Então, que o Senhor possa nos ajudar nesse último passo que estaremos vendo. Então, nós estamos vendo os motivos pelos quais Deus não se agradou daquela primeira geração que foi tirada do Egito, com vistas a entrar em Canaã. Porém, eles não creram, desobedeceram a voz do Senhor, murmuraram, e muitas outras coisas aconteceram naquele jornadear. Por isso a primeira geração cai prostrada no deserto, mas a fidelidade, a bondade, a misericórdia do Senhor levanta uma segunda geração. E essa segunda geração então vai entrar na terra prometida. Lembrando que da primeira geração nós temos dois remanescentes, Josué e Caleb. E nós podemos aprender muito também quando estudamos a vida desses dois personagens. Mas, irmãos, a fidelidade do Senhor levanta uma segunda geração que vai entrar na terra. A primeira geração teve as oportunidades de entrar na terra. O Senhor desejou ensiná-los. O Senhor deu a eles situações para os ensinar. Mas eles não responderam aqui aos ensinamentos do Senhor. Então observe que o desejo do Senhor é que eles entrassem. Nós não podemos distorcer, achando que foi desejo do Senhor que a primeira geração morresse no deserto. Não era desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que a geração entrasse na terra. Eles não entraram por conta da responsabilidade deles mesmos. E da mesma forma é conosco. O Senhor deseja que nós entremos, irmãos. Esse é o coração do Senhor. E nós precisamos responder ao falar diário e contínuo do Espírito a nós. Em todas as áreas, em todas as circunstâncias, o Senhor está nos falando. Não apenas aqui no momento de reunião, mas em todos os momentos que cercam a nossa vida. O Senhor tem falado, tem nos ensinado, tem usado Sua palavra, tem usado as circunstâncias, tem usado tudo para moldar o nosso caráter, para nos conformar à imagem de Cristo. E então, irmãos, nós temos visto 5 motivos que estão descritos no texto muito claramente, pelos quais o povo, essa primeira geração,
caiu prostrada no deserto. E o primeiro motivo foi cobiça ao mundo. E nós já vimos todos os detalhes que o cercam, esse ponto. O segundo motivo foi a idolatria aos deuses. Isso está descrito no versículo 7. O terceiro motivo foi a imoralidade, descrita no versículo 8. O quarto motivo é que eles colocaram o Senhor à prova. Isso está descrito no versículo 9. Passando rapidamente, porque tudo isso já construímos juntos. E o último motivo, então, irmãos, que é o que nós vamos nos deter nessa noite como um último passo, está descrito no versículo 10, que eu gostaria de ler novamente com os irmãos. 1 Coríntios 10, 10 diz assim: nem murmureis. Esta é a palavra, então, que nós vamos considerar nessa noite. Murmuração. Foi o quinto e último motivo, de acordo com esse texto, pelo qual aquela primeira geração caiu prostrada no deserto e não possuiu a herança, não possuiu a plenitude de Cristo. Então continua o verso assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então, irmãos, considerando essa palavra murmuração, eu procurei ler outras versões, procurei ler versões que trouxessem palavras diferentes, claro, sem distorcer o sentido do texto, porque nós temos a versão revista atualizada, mas há muitas outras versões. O irmão Marcos, por exemplo, tem a NAA, que é um pouquinho diferente da nossa, mas que não distorce o texto, é um pouquinho só diferente, coloca algumas palavras que às vezes é mais esclarecedor do que o próprio texto que aparece no nosso aqui. Então eu procurei considerar diversos ângulos, né? King James, Reino Valera, que há já a tradução em português também, procurei considerar, e eu achei uma definição para murmuração que muito me impactou e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não estou passando aqui o sentido pleno e total da palavra, apenas uma impressão que o Espírito deixou no meu coração desta palavra, e obviamente que os irmãos têm liberdade de considerarem em muitos outros ângulos a mesma palavra. Então, eu gostaria que os irmãos anotassem, se quisessem, essa frase que eu vou deixar para os irmãos como uma definição do que é murmuração. E os irmãos podem anotar assim: murmuração é amaldiçoar a porção que Deus nos deu. Murmuração é amaldiçoar a porção que Deus nos deu. Essa frase muito me impactou, porque essa palavra amaldiçoar é uma palavra muito forte. E às vezes nós não temos uma noção adequada de como a murmuração é algo sério diante de Deus. O povo, a nação de Israel, vai murmurar muitas vezes. No seu jornadear desde o Egito até Canaã, nós temos pelo menos 10 murmurações descritas. Um pleno testemunho de murmuração. Então, a murmuração é algo terrível. E essa frase, irmãos, ela se aplica a qualquer situação das nossas vidas. Porque se nós cremos que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, se nós cremos que é Ele quem nos coloca naquela situação, naquele contexto, naquela família, com aquela pessoa que Ele nos uniu, todas as situações, estou citando apenas algumas, se nós cremos, é algo terrível quando nós abrimos nossa boca e murmuramos contra aquela situação ou contra aquela pessoa que o Senhor tem nos dado a oportunidade de compartilhar nossa vida. Então isso, irmãos, é algo muito sério. Pense quando nós então aplicamos, por exemplo, numa relação de marido e mulher. Às vezes nós temos nossas dificuldades e o Senhor usa dessas dificuldades para forjar o nosso caráter, trabalhar o nosso caráter, porque nós cremos que o Senhor, Ele usa a sua palavra, mas também usa as circunstâncias. Esse é o trabalho da cruz. E então, irmãos, nós abrimos nossa boca em murmuração contra aquela pessoa que o Senhor nos deu para compartilhar a nossa vida. Isso é amaldiçoar a porção que o Senhor nos deu. E nós podemos aplicar isso em todos os contextos, irmãos. Então veja que é algo muito terrível. Porque murmuração, irmãos,
ela é uma manifestação exterior. Nós abrimos nossa boca, falamos, mas ela é algo que surge do nosso interior. É um descontentamento do nosso coração. Quando nós não compreendemos, ou melhor, quando nós não encontramos nosso contentamento pleno em Deus, nós vamos murmurar em todas as circunstâncias, com todas as circunstâncias que o Senhor tem nos dado. Então a murmuração ela é algo terrível, ela surge do interior, ela se manifesta no exterior, e aqui eu quero colocar um terceiro passo, ela atinge outras pessoas, e isso também é algo muito triste, porque a murmuração ela vai além do indivíduo. E aqui eu não estou inventando nada, irmãos, e nem estou fazendo uma interpretação forçada, porque nós vamos ao texto daqui a pouco, e eu gostaria de mostrar no texto como isso se aplica, porque lá nós vamos ver passos sequenciais. Começa num indivíduo, depois atinge alguns indivíduos, por fim nós temos toda uma congregação atingida, por isso que nós chamamos de murmuração. E eu gostaria de reprisar a palavra nossa, que Paulo coloca no texto, porque essa fala é para todos nós. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, quando nós abrimos nossas bocas em murmuração, seja em qual área e em qual nível for. Nós precisamos aprender a abraçar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos aprender a ser gratos diante do Senhor. Nós precisamos aprender a enxergar que o Senhor usa tudo e todos para trabalhar nossas vidas. Nós precisamos aprender essas lições, irmãos. E eu posso dizer, irmãos, no Senhor, que nós precisamos avançar muito nisso. Todos nós precisamos avançar muito nisso. Independente de ter alguns que talvez tenham avançado um pouco nesse caminho, mas todos nós temos que avançar mais nisso, irmãos. Contentamento de coração. Então, nós temos aí na referência um texto do Antigo Testamento, que é um texto muito conhecido por nós, que se encontra em Números capítulo 16. E eu gostaria que os irmãos fossem até lá comigo. Números capítulo 16. Essas coisas que eu coloquei no início, nós vamos ver agora no texto, com a ajuda do nosso Senhor. Eu gostaria de colocar alguns detalhes, aqueles irmãos que desejarem anotar, ou se desejarem depois podem fazer também ouvindo o áudio, mas eu preciso contextualizar essa passagem de número 16, dada a importância dela, e também colocar algumas coisas referentes à murmuração, que é o ponto que nós temos procurado trabalhar. Eu vou tentar fazer isso com calma, devagar, para que os irmãos possam anotar. Se algum irmão tiver dificuldade, na medida que eu estiver falando, eu estiver sendo rápido demais, por favor me sinalize. Olha para mim, faz um sinalzinho com a cabeça aí que eu vou mais devagar, eu volto. E se não for possível terminar hoje, nós vamos terminar no próximo momento. Nós não estamos presos a isso. Tá bom, irmãos? Eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de anotar e considerarem essas coisas diante do Senhor. Então, por que eu vou colocar o contexto de Números? Porque nós temos estudado as jornadas que o irmão Eliezer tem trazido para nós. E isso que eu vou dizer aqui é relembrar aos irmãos algo do que ele já trouxe. Talvez de uma maneira mais resumida, porque ele detalhou e pôde trabalhar muito melhor do que eu esse tema das jornadas. Mas eu gostaria de colocar a divisão de números e depois colocar algo relacionado à murmuração, para que os irmãos possam considerar. Amém? Então os irmãos anotem aí a divisão de números, do livro de Números. Nós vamos ao capítulo 16 depois, viu? Divisão de números. Então os irmãos coloquem ponto 1, ou a primeira divisão, né? Do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 10. Capítulo 1 até o capítulo 10, verso 10. O povo está se preparando. O povo está se preparando para a jornada do Sinai até Canaã. De Números capítulo 1, verso 1 até 10, verso 10, o povo está se preparando para a jornada do Sinai até Canaã.
Então o que nós vamos ver nessa primeira divisão? Nós vamos ver, irmãos, e por favor preste atenção aqui, porque isso tem uma aplicação para nós. Nós vamos ver nestes capítulos, nessa primeira divisão, de que há uma ordem de Deus para a jornada. Que a jornada, ela não era feita de qualquer maneira. Havia uma ordem estabelecida por Deus. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo dos muitos detalhes que o irmão Eliezer já trabalhou conosco. Mas, por exemplo, quando eles iam se acampar, como eles se acampavam? Cada um escolhia um lugar qualquer e se acampava? Não. Eles tinham que se acampar em torno da arca. Os acampamentos eram ordenados pelo Senhor de maneira que eles ficassem em torno da arca. E do que fala a arca? Nós já temos entendido, quando nós vamos ao Novo Testamento, de que a arca, ela é uma figura da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Como que nós podemos aplicar isso? Quando nós nos reunimos, quando nós nos acampamos hoje, quando nós estamos aqui, em torno de quem nós devemos nos reunir? Quem deve ser central nas nossas reuniões? Será que é uma pessoa, um irmão que está aqui? Será que é qualquer coisa que nós achamos que tem algum valor? Não, irmãos. A centralidade da reunião e também a centralidade das nossas vidas é uma pessoa. Cristo e sua obra deve ser a centralidade do acampamento. Compreende, irmãos? Então há uma ordem estabelecida por Deus. Então é isso que eles vão aprender. Há muitos outros detalhes, Por exemplo, que eles deveriam jornadear um após o outro, e tem toda uma sequência estabelecida por Deus, de montagem, de desmontagem, de toda aquela estrutura, E os irmãos podem considerar isso. Eu só coloquei esse detalhe porque penso ser importante. Por quê? Vou colocar mais um detalhe que me veio aqui. Por exemplo, no domingo à noite, nós nos reunimos para ceiarmos, não é isso? O que fica no meio da reunião? A mesa. Por quê? Porque Cristo e a sua obra é a centralidade da reunião. Não é nós que temos que ficar em evidência, irmãos. Não sou eu que estou aqui ministrando a palavra neste momento que tem que ficar em evidência. Vocês precisam ver através daquilo que tenho falado, Cristo. Ele que é a centralidade das nossas vidas. É por Ele que os nossos corações têm que pulsar, irmãos. Por favor, não deixe isso passar como um princípio qualquer. Às vezes nós nos movemos por tanta coisa, nós amamos tantas coisas e nos esquecemos de Cristo. É Ele que é a centralidade do coração do Pai. E é Ele quem é a centralidade, deve ser a centralidade dos nossos corações. Qualquer coisa fora disso não agrada ao Senhor. Tudo deve ser feito em Cristo, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, irmãos. Por isso que a mesa é central nos domingos à noite. Não é porque está aí por acaso, não, irmãos. Que Cristo é central mesmo. Então, a segunda divisão vai do capítulo 10, verso 11, até o capítulo 14, verso 45. E o que nós temos aí? Nós temos então o povo indo do Sinai até Cádiz. Todos os detalhes que o cercam eu vou passar para que nós possamos chegar ao capítulo 16. Então a terceira divisão, poderia ser feita uma divisão maior, irmãos. É só uma forma de dividir para ajudar. Terceira divisão, do capítulo 15 até o capítulo 19. Observe que o capítulo 16 está aqui, nesse contexto. Do capítulo 15 até o capítulo 19, nós temos 38 anos errantes. O povo ali não estava caminhando segundo a direção do Senhor. Eles estavam errantes no deserto por 38 anos. Quarta divisão. Os irmãos estão conseguindo acompanhar todos na anotação? Quarta divisão.
vai do capítulo 20 até o capítulo 25. O que nós temos nessa divisão? Nós temos o povo em Cádiz, ali nas fronteiras para possuir a terra, né? Na entrada ali. Então esse é o relato do último ano do povo de Israel no deserto. Então eles estão ali em Cádiz, na fronteira. E a quinta e última divisão vai do capítulo 26 até o capítulo 36. E o que nós temos nessa divisão? Nós temos o povo se preparando para entrar na herança. Então, por que eu coloquei toda essa divisão? Porque nós vamos ao capítulo 16, lembra? No capítulo 16, nós vamos ver uma cena terrível. E essa cena está dentro de um contexto de 38 anos errantes do povo. Então observe que ganha um pano de fundo ainda maior, o contexto que vamos ver. E eu gostaria de colocar um detalhe agora acrescido, agora focado nas murmurações. Quando os irmãos pegam o livro de Números, e pode deixar que eu vou citar para os irmãos anotarem de maneira bem organizada. Quando os irmãos estudam o livro de Números, desde o capítulo 11 até o capítulo 21, verso 9, os irmãos vão ver 8 murmurações do povo de Israel. Então eu vou repetir para os irmãos poderem anotar. De Números capítulo 11 até Números capítulo 21, verso 9, nós temos 8 murmurações do povo de Israel. E o que eu entendi do Senhor de fazer? Citar cada uma delas para os irmãos registrarem aí. Sabe por quê? Porque eu disse que aqui nós temos a aplicação, nós temos a prática disso que nós estamos tratando, né? Eu disse para os irmãos que nós podemos murmurar em todas as situações, contra pessoas ou coisas, contra os tratos do Senhor, nós podemos murmurar, nós podemos amaldiçoar a porção que o Senhor tem nos dado. E nessas 8 murmurações do povo de Israel, nós vamos ver diferentes aspectos, diferentes contextos de murmurações. Então eu vou citar as 8, colocar a definição e o texto na frente para os irmãos poderem estudar depois. Lembrando que se os irmãos não considerarem depois o que eu estou passando, não vai valer de nada, irmãos. Me perdoe dizer isso, mas os irmãos precisam considerar isso diante do Senhor depois, para que de alguma maneira os nossos corações possam ser trabalhados, né, pelo Senhor. Então, primeira murmuração, vou citar as 8. Primeira murmuração, contra o caminho no qual Deus os estava guiando. Contra o caminho no qual Deus os estava guiando. Então todas as referências estão em Números, então eu não vou falar Números capítulo tanto, eu vou falar já a referência, tá? Capítulo 11, versos 1 a 3. Contra o caminho no qual Deus os estava guiando. Capítulo 11, verso 1 a 3. Segunda murmuração. Contra a comida com a qual Deus os alimentava. Contra a comida com a qual Deus os alimentava. Isso está descrito no capítulo 11, versos 4 a 35. Terceira murmuração. Oi? Capítulo 11, versos 4 a 35. Nada. Terceira, contra o líder que Deus lhes dera.
está descrito no capítulo 12. Quarta murmuração, contra a terra que Deus lhes prometera. Contra a terra que Deus lhes prometera. Isso está descrito no capítulo 13 e 14. Quinta murmuração, contra o justo juízo que Deus lhes havia dado. Contra o justo juízo que Deus lhes havia dado. Está descrito no capítulo 14, versos 39 a 45. Sexta murmuração, 14, versos 39 a 45. Sexta murmuração, contra as suas ordens, né? Aqui no caso as ordens de Deus, né? Contra as suas ordens. Isso está descrito no capítulo 16 e 17 de Números. Sétima murmuração, acabando, irmãos, já vamos ao texto. Contra a sede. Tudo isso tem uma aplicação espiritual, se os irmãos considerarem depois. Todos esses pontos. Contra a sede. Isso está no capítulo 20, versos 2 a 13. E por fim, a oitava murmuração. Não poderia terminar melhor para encaixar com o nosso contexto, né? Contra a provisão de Deus. Contra a provisão de Deus. Só houve essas murmurações? Não, irmãos, houve outras também. Eu peguei apenas uma lacuna de texto, um período de texto em Números, então, mas há outras. Não esqueci da referência não, irmãos. Capítulo 21, versos 4 a 9. Só porque eu às vezes vou colocando detalhe e esqueço de falar naquele momento. Então demos passos aqui para construir, para nós podermos ir ao texto. O meu desejo era chegar agora, nesse momento, da leitura do texto, onde tudo que nós falamos será agora visto no texto, na leitura do texto. Então o que nós vamos fazer aqui? Este capítulo 16, ele é um capítulo já muito conhecido por nós, que já foi trabalhado pelo irmão Eliezer aqui nas jornadas. Já muitos detalhes já vimos a respeito desse capítulo. Por isso não há necessidade, no momento, de eu colocar muitas coisas nele. A nossa referência vai desde o verso 41. Porém, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo até chegar lá, para que nós possamos ver o que aconteceu antes e por que aquela cena descrita desde o verso 41 é algo tão terrível. Então já aqui eu quero pedir aos irmãos que tenham força, que tragam a mente cativa, que o Espírito possa revigorar vocês para que vocês não dispersem, porque eu sei que às vezes os irmãos chegam cansados, né, do dia a dia, mas eu sei que o Espírito há de nos habilitar para que nós possamos considerar essa porção juntos, tá? Que eu gostaria de colocar todo o contexto. Então, Números capítulo 16, desde o verso 1. Nós temos então a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eu não vou poder comentar muito, irmãos, senão nós vamos ficar, vocês sabem, né? Então nós vamos começar a comentar mais no verso 41. Diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens. Então observe que a princípio foram 250 homens se levantando numa determinada situação.
No verso 41, nós vamos ter toda a congregação. Observe como isso vai se expandindo para outras pessoas. Por isso que é algo muito sério. E por isso que é julgado pelo Senhor rapidamente. Porque é algo sério. Então diz assim: 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã. Observe que Moisés ele vai colocar o assunto para o Senhor. Ele não vai num combate direto. Ele coloca esse assunto para o Senhor. Porque são funções que Deus estabeleceu na igreja. Para todos nós temos funções na igreja, não é isso? E muitas vezes nós nos levantamos porque queremos a função do outro. Mas nós temos funções na igreja que o Senhor tem nos dado. Então, quem coordenou o corpo? Quem, irmãos? Deus. Vai a 1 Coríntios capítulo 2, vai dizer duas expressões lá: que Deus dispôs os membros e que foi Deus quem coordenou o corpo. Foi Ele. Então esse é um assunto de Deus. Se nós não aceitamos a função que Deus nos dá no corpo, isso é murmurar contra o próprio Senhor. Compreende? Nós paramos no verso 5, né? E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensados, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Observe que Moisés tocou num ponto: a escolha de Deus. Ele jogou a responsabilidade para o Senhor e disse: é a escolha de Deus que vai determinar todas as coisas. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio. Observe, irmãos, Moisés está meio que dizendo assim: você também foi escolhido para o Senhor para uma função. Está querendo algo mais que o Senhor não te confiou. Traduzindo em outras palavras. E aqui não estamos falando de cargos, irmãos. Nós estamos falando de funções que o Senhor dá a cada membro segundo lhe aprouve. Compreende? E Corá também, junto com os seus, tinha a sua porção. Mas eles não se limitaram à função que o Senhor os havia dado, que era uma função preciosa. Preciosa. Quando os irmãos lerem 1 Coríntios 12, os irmãos vão ver como o Senhor dá honra aos menores membros. Irmãos, nós precisamos aprender isso no convívio do corpo. Verso 11: pelo que tu e todo o teu grupo junto estáis contra quem? Contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança.
Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito, e olha que Moisés era alguém muito manso, né, irmãos? E disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o, cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou eu o enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, uma expressão aí que também vale sublinhar, né? Estes homens ali envolvidos desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com todas as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Agora, irmãos, por favor. Vimos toda a cena que aconteceu. Observe que cena terrível. E o Senhor julga aquela situação.
Mas agora, o que nos chama, pelo menos me chamou muita atenção, é o que está escrito a partir do verso 41. Olha como começa o verso 41. Olha a cena terrível que aconteceu e olha o que vai acontecer agora, irmãos. Mas, quando? Irmãos, olha como é o nosso coração, irmãos. O Senhor julgou aquela situação. E no dia seguinte, foram meses, não foram anos, foi no dia seguinte daquela situação, um novo tumulto ali acontece. E o texto vai dizer assim: mas no dia seguinte, o que diz agora? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. A murmuração, ela começa com um indivíduo, ela se expressa e atinge outros. Por fim, há uma expressão coletiva de murmuração. Várias bocas amaldiçoando a porção que Deus tem dado. Eu não sei se isso fala ao seu coração, irmãos, mas muito fala ao meu. E não só no ambiente, no contexto de igreja. Claro que se aplica sim ao contexto de igreja, mas isso pode ser expandido a todas as esferas de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós possamos perceber que isso que nós chamamos de murmuração não é algo contra pessoa ou coisas, é algo contra o Senhor. Mas o texto continua e ele vai terminar de uma maneira maravilhosa, irmãos. Então, vamos seguir juntos, porque aí nós vamos vendo o coração do Senhor em meio a tudo isso. E eu não gostaria, irmãos, de acrescentar nada. Eu estou lendo o texto junto com os irmãos. Então, os irmãos analisem, considerem diante do Senhor se é de fato assim mesmo. Tá bom? Verso 42. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. De novo a glória do Senhor aparecendo, então, num contexto triste. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Parece uma repetição, né? A mesma coisa que aconteceu. Vocês podem ver que é as mesmas palavras, né? Praticamente da parte do Senhor. Consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Irmãos, o que nós temos a partir do verso 46 é Moisés e Arão intercedendo pelo povo. Isso é figura do sacerdócio. No Antigo Testamento nós temos sim o sacerdócio lá instituído. Mas hoje, qual é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, por exemplo, quando nós murmuramos? Porque há um sacerdote nos céus. Não mais um homem como nós. Claro, homem como nós que eu digo, né? Mas há um homem no céu. E diante de Deus, ele apresenta uma obra já completa. E ele intercede por nós. Esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Ou os irmãos acham que nós não murmuramos hoje? Ou os irmãos acham que nós não erramos? Claro que nós erramos, irmãos. Se acharmos que não, isso é soberba. Nós erramos em muitos aspectos. Então qual é o motivo pelo qual nós não somos consumidos? É porque há um homem chamado Jesus. E ele está na presença de Deus, no Santo do Santo Celestial. E ele apresenta a obra concluída. E ele apresenta a Deus uma intercessão constante. E sabe o que é lindo, irmãos? Que nós temos um intercessor nos céus. E nós temos também um intercessor em nós. Nos céus nós temos o nosso Senhor Jesus. Em nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele sabe qual é a mente do Senhor. Ele sabe qual é a vontade do Senhor. E assim ele intercede por nós. Isso está descrito em Romanos capítulo 8. Um intercessor nos céus e um intercessor em nós. Oh, irmãos, o Senhor é tão maravilhoso. E então observe como se dará então essa intercessão. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita um incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Palavra importante aí, né? Expiação.
porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, apontando claramente, irmãos, para a pessoa e obra do nosso Senhor. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. Quantos detalhes! E cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Nós vamos terminar então agora com o capítulo 17, dos versos 1 a 5. Nós encerramos aqui, porque nós construímos todo o quadro, né? O que aconteceu? Uma revolta. Datã, Corá e Abirão. Aconteceu aquela revolta, o Senhor julgou. Um novo tumulto se levantou, um dia depois, mostrando como que é o nosso coração, né? O Senhor vem novamente e julga. Agora, nós vamos ter a confirmação do sacerdócio de Arão. E nós vamos colher aqui um princípio final, que vai também nos ajudar e nos confrontar também, certamente. Então diz assim, qual que é há um título aí colocado, né? O bordão de Arão floresce. Então nós vamos ver esses 5 versos finais. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. É aí no verso 5 que está o princípio. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim, farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Primeiro aqui, irmãos, nós vamos trazer uma aplicação prática aqui, mas também quero colocar uma aplicação referente ao nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus é o escolhido de Deus. E a sua vida é uma vida que floresce. Então a primeira aplicação desse verso não vai a qualquer pessoa horizontal, né? Mas ao nosso Senhor Jesus. Ele é o escolhido de Deus. Quando nós olhamos para a sua vida perfeita, nós vemos uma vida que floresceu perfeitamente. Então ele é o escolhido de Deus. Mas agora, irmãos, aplicando a nós todos, é Deus, irmãos, quem escolhe as funções no corpo. É Deus quem institui. É Deus quem coordena o corpo. É Ele quem dá a cada um segundo o seu querer. Então não adianta nós contendermos, não adianta nós querermos a função do outro, não adianta nós nos auto-intitularmos, nós nos autopromovermos. É Deus quem institui as funções no corpo. Irmãos, todo o assunto de conflito entre nós, no tocante a isso, deveria terminar com essa simples expressão, de que é Deus quem coordena o corpo. Nós deveríamos ficar por aí. Não basta, não há necessidade de nenhuma explicação acrescida a isso. Deus, irmãos, é quem fez. Ele quem concedeu a cada um. Então toda e qualquer murmuração é uma murmuração direta contra o Senhor. Então que o Senhor nos ajude, que nós aprendamos, todos nós, a andarmos em harmonia. Todos nós a exercermos, porque todos nós temos algo a exercermos diante do Senhor. Não foram somente alguns que foram confiados o exercer algo, mas todos nós somos chamados à responsabilidade. Que todos nós possamos exercer, irmãos, as multiformes funções que há no corpo. E assim, em harmonia, todos nós sermos edificados pelo Senhor. Amém? Então vamos orar e assim nós encerramos.
Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela por si só nos confronta, ela por si só nos ensina, ela por si só nos consola, ela por si só faz tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tão clara é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu concluir este capítulo 10 de 1 Coríntios. Certamente todos nós fomos muito confrontados, Senhor, em diferentes aspectos. Que o Senhor continue a achar espaço em nossos corações, que ao ouvirmos Tua voz nós não venhamos a endurecer os nossos corações, mas nos atentarmos ao Senhor, procurar responder rapidamente ao que o Senhor nos tem falado. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, que nós possamos aprender juntos, Senhor, esses princípios que temos visto da Tua parte, Senhor, que nós possamos avançar em compreensão, em vivência diante do Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, para que isso que temos tocado em Tua palavra possa de fato ser assim em nosso meio, Senhor. Leva-nos para nossas casas, Senhor, com esse falar contínuo, Senhor. E que durante essa semana o Senhor possa ampliar isso. Certamente o Senhor tem mais para dar aos meus irmãos também, Senhor. E que o Senhor possa nos reunir aqui no domingo pela manhã com muito mais, Senhor, para compartilharmos. Em nome de Jesus. Amém.